compartilhar essa live aqui, galera. Bom dia, vai entrando aí. Amém. Bom dia, deixa eu compartilhar essa live. Deus é maravilhoso. Amém. Bom dia, vai chegando. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Pai, pela vida de cada um, Pai, que está aqui presente, que vai chegar nesta live, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a vida dele, a família dele, Pai, em nome de Jesus. Senhor, dá sabedoria, Pai, para cada situação que ele vai viver, Deus. Deus, tem de misericórdia, Pai, da vida dele. Senhor, que o teu amor possa reinar, Pai, cada vez mais na vida do coração, na vida dele, no coração dele. Senhor, que os pensamentos dele sejam renovados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Renova agora, Pai, as forças, os pensamentos, Pai. Que essas pessoas tenham pensamentos dos céus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Marcos capítulo 6, do 30 ao 56. Bom dia a todos que vai chegando aí. Vai curtindo essa live, amém. Curta muito aí. Deus abençoe. Bom dia, William. Deus abençoe. Bom dia, Silvana. Deus abençoe, Leandro. Bom dia. Marcos capítulo 6, do 30 ao 56. Vai dizer assim, Marcos. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto o que tinha feito, como que tinha ensinado. E ele disse-lhes: Vinde, pois, aqui à parte a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aleluia. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhes: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quanto pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disse-lhes: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos, em grupos, sobre a erva, aleluia, verde. E assentaram-se repartidos de 100 e 100, e de 50 e 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Aleluia, glória a Deus.
E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, aleluia, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhes tocavam saravam. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santos. Todos que lhe tocavam saravam. Será que você não tem nada para Jesus curar? Será que você não precisa tocar nele para curar algo que está em você, está no seu coração, está na sua mente? Mas como eu vou tocar Jesus hoje? Sabe como você vai tocar Jesus hoje? Buscando intimidade com ele, conhecendo a ele no mais profundo, no mais íntimo, orando, jejuando, buscando cada vez mais estar com ele, estar mais próximo dele. Busque ao Senhor todos os dias. Busque ao Senhor todos os dias. Busque a Deus todos os dias. Todo dia é dia de louvar, exaltar, engrandecer o santo nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para 2 Samuel, capítulo 16. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 16, vai dizer assim. Naila Campelo, Deus abençoe. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Zibá, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei Zibá: Que pretendes com isto? E disse Zibá: Os jumentos são para a casa do rei, para se montares neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem, os cansados no deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Zibá ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de seu pai. Então disse o rei Zibá: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Zibá: Eu me inclino, e que eu ache graças aos teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baalim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá. E saindo,
ia amaldiçoando e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a pagar de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora como uma desgraça, porque és homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruim, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar a ele e tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruim? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi, quem, pois, diria: Por que assim fizestes? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais a este filho de Benjamim. Deixa-o que o amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura o Senhor olhará para mim a miséria, e o Senhor me pagará com bem? E sua maldição deste dia prosseguiria, pois, o meu caminho. Davi os seus homens e também Simei, e ia logo no monte defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: Viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse: Uzai, é esta a tua beneficência para com teu amigo? Por que não fostes com teu amigo? E disse Uzai a Absalão: Não, senão daquele que elegeu o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Aleluia. E demais disto, a quem serviria eu? Porventura não serviria diante de seu filho, como servi diante de teu pai? Assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que fizestes aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava daqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara, tal era todo o conselho de Aitofel. Assim, como Davi, para com Absalão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Daniel, capítulo 10. Aleluia. Vai curtindo essa live, amém, meu irmão? Bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas, amém? Daniel capítulo 10 vai dizer assim: No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo
nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira, e trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrara na minha boca, nem me ungi com ungento, até que se cumpram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Iderkel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos tingidos com ouro fino de ufaz. Aleluia. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze, calado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi essa grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras eu caí com o meu rosto em terra. Aleluia. Profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E disse-me: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levante sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temais, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo esta palavra, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens que me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E, como semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou. Aleluia. Glória a Deus. Vai curtindo essa live, meu irmão. Amém. E disse: não temais, homem muito desejado. Pai seja contigo. Anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Deus é mais. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disses: sabes por que eu vim a ti? Eu tomarei a pelejar contra
o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Aleluia. Mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Aleluia. Capítulo 11 de Daniel. Eu, pois, no primeiro ano de Dário Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E esforçando-se com as suas riquezas, agirá todos contra o reino da Grécia. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Provérbios capítulo 23 vai dizer assim: quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote sua força tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada a terra dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você. Aleluia. E a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Aleluia. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai, que o gerou. Não despreze sua mãe, quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra a mão dela, nem tampouco da sabedoria da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegrará. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Ai, perdão. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais? De quem
De quem as tristezas e as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho? Dos que andam à procura de bebida misturada? Não se deixe atrair pelo vinho, quando está vermelho, quando se tila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quanto acordarei para que possa beber mais uma vez? Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Despertando um exército de oração. Desde sempre o inimigo procura distorcer os fatos, causando confusão, e a esfera governamental não é exceção. Todavia, a própria Bíblia nos traz verdades incontestáveis a respeito de como podemos combater isto. Até aqui já deve estar bastante claro a todos nós o quanto devemos orar pelo Brasil. Mesmo assim, em vez de simplesmente clamarmos, devemos também nos envolver de forma direta neste assunto, buscando maneira de sermos instrumentos de transformação frente a tudo o que está acontecendo. Nas Escrituras são narradas histórias de pessoas comuns levantadas pelo Senhor para gerar impacto na sociedade em que viviam. Nós somos chamados a fazer o mesmo. Muitas delas encontravam-se em situações desumanas, como de escravidão ou de cativeiro inimigo, oprimidas por regimes autoritários. Um dos exemplos mais marcantes é o de José, vendido por seus próprios irmãos aos mercadores que iam em direção do Egito. E tudo isso por um único motivo: ciúmes. Diante desse cenário, imagine que tipo de pensamento passava pela mente de José, um jovem acostumado com a vida em família, amado por seu pai, tornando-se um escravo, e pior, no Egito. Mesmo sendo conhecido como um povo grande e próspero, os egípcios tinham seu poder e a fama relacionados à exploração de outros povos, fato que talvez José conhecesse. Agora é ainda mais difícil pensar que qualquer pessoa nessas condições pudesse se tornar um líder influente e o bastante a ponto de aconselhar o próprio faraó, a autoridade máxima daquele império. Se Deus não tivesse com ele, talvez ele não aconselharia. Pra quê, Sabrina? No entanto, até chegar nessa posição, José ainda teria de passar por muitos momentos de angústia e humilhação. Além de se sentir abandonado por seus próprios presentes, ele precisou enfrentar os abusos da escravidão. Apesar de tudo isso, José sabia que o próprio Deus estava com ele, e assim depositou toda a fé no Senhor. Com o passar do tempo, ele se destacou por conta de sua atitude de excelência e honestidade. Pouco a pouco, os egípcios repararam que havia algo diferente naquele hebreu, permitindo que José ganhasse a confiança e a simpatia de todos ao seu redor, especialmente de Potifar. Potifar era um importante oficial do faraó e capitão da guarda do Egito. Ele ficou impressionado com a inteligência de José e o convidou para ajudá-lo nos assuntos mais importantes daquela nação. Assim, o jovem tornou-se famoso por sua capacidade de trazer soluções onde muitos enxergavam apenas problemas. Da mesma maneira, hoje, Deus nos levanta como uma geração de embaixadores do reino, que não se rende aos padrões deste mundo, mas que
com ousadia estabelece o seu governo aqui na terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vai curtindo essa live, amém? Deus abençoe. Alguns de nossos irmãos na fé entenderam esse chamado e atuam em cargos públicos neste momento, lutando para defender e conservar os princípios e valores bíblicos em nossa nação. Esse, porém, não é um trabalho simples, uma vez que a todo tempo governantes céticos levantam projetos fundamentados em teorias contrárias às Escrituras. Segundo Marcos Feliciano, deputado federal desde 2011, logo no início do seu mandato foram detectados em Brasília mais de 1.300 projetos que feriam a igreja e a liberdade de expressão religiosa. Misericórdia. Deus nos levanta como todo mundo fica querendo saber, né? Paz, bom dia. Deus nos levanta como uma geração de embaixadores no reino, que não se rende aos padrões deste mundo, mas que com ousadia estabeleceu o seu governo aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, né? Vou revelar no final. Vai curtindo aí a live que já já eu revelo. Deixa eu só ler aqui. Segundo livro, Princípios da Batalha Espiritual. Vai curtindo aí, pessoal. Vamos chegar a 5K de curtidas. Amém? Não que ele já tivesse alcançado o seu objetivo, mas estava disposto a se esquecer de tudo que ficara para trás, a fim de prosseguir em conhecer ao seu Senhor, ou seja, se tornar um Cristo, em uma intensa relação de amor e aliança. Agora, se o poderoso e experiente apóstolo Paulo estava afirmando que deseja prosseguir em conhecer a Cristo, imagine nós, os meros mortais. Assim como Paulo, todos nós que nascemos em Cristo temos o alvo de vida em todos os dias da nossa jornada. Devemos prosseguir em conhecer Jesus Cristo, considerando tudo que é humano e passageiro como secundário em nossas vidas. Aleluia. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, tu és o alvo da minha vida, Senhor. Amém. Sofismas e altivez. Segundo a descrição de Paulo, as fortalezas mentais são edificadas sobre dois pilares, sofismas e altivez. Logo, essas duas realidades são evidências na vida de uma pessoa que possui estruturas de pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus e, por isso, precisam ser destruídas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e todas altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia. 2 Coríntios 10, 4, 5. Sofismas, logismos, são raciocínios presunçosos que tentam preencher a nossa mente em todos os dias de nossa jornada. São um tipo de razão que produz pensamentos hostis à fé cristã, se revelando através de uma estrutura interna inconsciente, incorreta e deliberadamente enganosa. Logismos são conceitos equivocados edificados dentro de nós e que parecem estar de acordo com as regras da logística. Um bom exemplo disso é a aplicação das teorias que procedem dos atuais estudos de gênero para ensinar acerca da sexualidade humana e dos diferentes papéis de gênero. Essa é uma grande mentira que é ensinada em muitas escolas,
como uma grande verdade. Apesar da aplicação desse conceito parecer lógica para alguns, um sofisma é uma ilusão da verdade baseada em uma falância através de uma ideologia humanista e rebelde. Sofismas são mentiras que se apresentam com aparência de verdade, o que sempre será muito mais perigosa do que uma mentira descarada. Esses falsos argumentos afetam a nossa maneira de olhar para as Escrituras. Parece-me que o maior problema com o conhecimento dessa Escritura na igreja brasileira talvez não seja a falta de leitura bíblica, mas sim o tipo de mente com o qual os crentes estão lendo. Por isso Jesus ensinou seu ministério público pregando: tragam a sua mente e mudem a sua conduta de vida. Metanoia, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver se minha irmã Branca tá aqui ainda. Branca tá aqui, né? Bom dia a todos e a todas que estão aqui acompanhando a minha live. Nossa live, amém. Sabe o que está aqui? Salmo 91, verso 2. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele confiarei. Amém? Isso é para trazer na mente, ó. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Então, todos os dias eu tenho que pensar: Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu posso confiar. Sabe? Colocar isso na mente todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Saber que Deus, Ele está conosco. Saber que Deus, Ele nos assegura de tudo. Saber que Ele nos protege e nos guia. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Bom dia. Bom dia a todos e a todas que estão chegando aí. Amém. Eu sou teu, és meu, eu sou teu. Amém. Por que tantos conflitos? As consequências de um coração teimoso. Os conflitos produzidos pelas pessoas de coração indolente e teimosa são numerosos. Elas se tornam indesejadas e sem dignidade. Os resultados relatados por Tiago são assustadores, pois aqueles que deveriam refletir a luz do Senhor estavam manifestando as trevas. Paz, Andressa. As trevas do inferno no comportamento, no que aqueles crentes estavam se tornando, em pessoas sem controle dos impulsos. O desejo de prazer era tamanho que Tiago usa as palavras cobiça e inveja para relatar que aqueles irmãos estavam sem controle nos desejos. As situações decorrentes dessa atitude eram disputas e guerra entre os membros da igreja, em processos insatisfeitos e frustradas. Eles não conseguiam nada do que desejavam ou cobiçavam. Por isso Tiago afirma: nada tendes e nada podes obter. Tiago 4:2. Haviam se tornado pessoas fúteis e vazias por todos os seus esforços. Nada lhe rendia. Não entendiam que a realização dos filhos de Deus procede do relacionamento genuíno com o Pai. Aleluia. Em pessoas que desconhecem o caminho da oração. Orar com o coração aberto e livre do mal aproxima
de Deus o adorador. Dessa relação provém bênçãos e suprimentos necessários para a satisfação dos filhos de Deus. Até isso, haviam sido corrompidos na vida daqueles crentes. Tiago deixa claro que eles já não sabiam o que significava orar. Meu Deus. Tiago 4, 2, 3. Os céus estavam fechados para aqueles corações, pois até mesmo suas orações eram contaminadas pelos desejos carnais. Misericórdia. As rivalidades e contendas eram provas contundentes de que aqueles irmãos amavam o mundo. Haviam esquecido sua união com Cristo. Tiago mostra que qualquer flerte com o mundo causa ciúmes a Deus. Então você não deve causar ciúmes a Deus. Você não deve estar aí brincando com o mundo. Temos somente uma vida e colocá-las na mão de Deus é o melhor a ser feito. Não é sábio nem aceitável que o Filho de Deus perca seu tempo em contendas e rivalidades, quando poderia investir no relacionamento com o Pai. Muito ele pode realizar por meio da vida de seus filhos, mas é vital que tenham relação de dependência e entrega ao Senhor. Em que tipo de pessoa você tem se tornado? Como Deus tem influenciado sua vida? Aleluia. A cura para um coração obstinado. Tiago lança mão de uma citação de Atos, em Tiago 4, 6. Comparem com Provérbios 3, 34. Para estimular os irmãos das comunidades a abandonarem as atitudes erradas e serem curados pelo poder da humildade. Ele lembra que a graça de Deus é a base e a fortaleza para que todos os servos do Senhor sejam leais a Ele. A virtude que Tiago exalta como o requisito principal para experimentar a graça é a humildade. Não são poucas as menções dessa virtude como essencial ao servo de Deus. A cura para corações obstinados passa por duas atitudes fundamentais. Aleluia. A graça de Deus é conferida aos humildes, aos que conseguem submeter-se a Ele, admitindo fraquezas e dependência do poder divino para viver. A soberba é o caminho para a queda, mas a humildade é a via para a vitória do Senhor. Aleluia. A submissão a Deus é o começo, o meio e o fim do retorno do filho prodígio aos braços de seu pai. Lucas 15, 17 a 24. O caminho para o lar celeste não é fácil, mas é certo. Todos quantos se submetem ao Pai e à sua perfeita vontade chegam ao destino supremo. Tiago trabalha com 3 ordens vitais para que aprendamos o caminho da sujeição a Deus. Resistir ao diabo, chegai-vos a Deus. Tiago 4, 7 a 8. É certo que temos um inimigo e ele não dá trégua na busca de oportunidades para escravizar e maltratar. Um coração obstinado e amante dos prazeres da carne não tem chance diante da sedução maligna. Por isso, a necessidade de chegar-se a Deus mediante o sacerdócio santo de Cristo e de seu sacrifício. Temos que nos chegar a Deus com ousadia. Aleluia, glória a Deus. Purificai as mãos, limpai o coração. Tiago chama seus leitores ao arrependimento, à mudança de mente, visto ter denunciado que eles possuíam 2 almas, ao chamá-lo de pessoas de ânimo dobre. Não é aceito que o Filho de Deus se tenha afeições por este mundo e simultaneamente tente amar ao Senhor. Não é concebível que o servo de Cristo use a língua para amaldiçoar e para abençoar. Não há coerência em que a ovelha de Cristo receba o ensinamento santo e se recuse a praticá-lo. Então todos que recebem o ensinamento de Deus precisam praticar, precisam estar dentro de conformidade com a palavra. Se você conhece a palavra, você não deve se desviar. Uma ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, quando parecer estar
indo para o lugar errado, tenha certeza que Deus vai te estar sinalizando. Sinalizando como? Eu não consigo ouvir. Vai na palavra. Lê a palavra dele. Lê a palavra. A palavra vai te dar direção. Vai te dar a luz. A luz que muitas vezes você já está quase indo na escuridão, mas quando você traz a palavra, você diz: epa, aqui não. Aqui eu vivo a palavra. Amém? Afligi-vos, converter-se o vosso riso em pranto. O apelo de Tiago torna-se muito forte por causa da condição de alma daqueles irmãos. A orientação era que usassem de contradição, para que sentissem a miséria em que estavam, se quisessem o favor de Deus. Por vezes, o pecado é tão arraigado que exige pelo profundo para que atinja a alma dos pecadores. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Santo, santo é o Senhor. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Pai, por mais este momento, Deus, na tua presença. Senhor, obrigado por mais esta live, Pai. Abençoa cada pessoa que esteve aqui, Pai, cada pessoa que viu essa live, cada pessoa que vai ver essa live, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Cubra, Senhor, com tua graça, com teu amor a vida dele, Pai, a vida dela. Em nome de Jesus, cada pessoa que entrou aqui, Pai. Vai, Senhor, ao encontro dela, cura, liberta ela de todo mal, toda enfermidade que está tentando contra a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, caindo por terra, Pai, todo plano, toda seta do inimigo caindo por terra agora, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, este novo dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que a graça e o amor de Deus esteja contigo em toda e qualquer situação. Amém.